Fala, rapaziada, mais um episódio do Nerdcast. E isso deve ser o quê? O oitavo? Sétimo? Sei lá, já tô perdendo no número já faz muito tempo. Eu trouxe um convidado, agora é um cara. Acho que a sessão de mulherada já acabou por enquanto. Então eu trouxe um parceiro meu aí, que acredito que vai somar muito conhecimento. Pelo que eu já troquei ideia com ele, o cara sabe muito. E vou deixar ele se apresentar e falar sobre o assunto que ele vai me falar hoje. Pode se apresentar. E aí, pessoal, meu nome é Gustavo Maciel, trabalho como engenheiro de software na Netflix Brasil e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho na área de TI, né? Dar uma investigada aí no que está sendo cobrado, no que as empresas estão exagerando na hora de pedir, no que elas não estão exagerando, e esse mercado de TI aí que só tem a crescer e que está cada vez mais se fragmentando, e isso é muito bom. Com certeza, com certeza. E agora mesmo que tá, por exemplo, lá no meu LinkedIn eu tô vendo que, graças a Deus, tá todo mundo sendo contratado. Não, isso é muito bom mesmo. Acho que agora que a gente está passando por essa transformação digital, né, existe uma necessidade cada vez maior de você correr atrás de profissionais da área de TI, de desenvolvimento. As empresas estão sendo forçadas de maneira talvez até positiva, porque foge um pouco da estagnação, a evoluir, né, a tecnologia delas, a buscar novas tecnologias e, consequentemente, novos profissionais, né, profissionais mais sêniores, mas profissionais também mais júnior, né, então eu vejo com bons olhos para quem está buscando uma oportunidade aí. É claro que a gente tem os poréns, mas eu vejo que tem muita gente que está sendo contratada também, eu acho isso muito positivo. Não, muito massa. E também eu vejo que muito júnior, vamos dizer assim, colocando entre antes da pandemia, hoje em dia muito júnior está sendo contratado, que pela minha visão que eu tinha antes da pandemia, geralmente as vagas ou era pleno ou era sênior, a maioria é sênior. Ainda tem, né, muita deficiência nessa parte de contratação, né? Porque, por exemplo, por mais que a oportunidade para desenvolvedores júnior esteja aparecendo aí mais, com maior frequência, você ainda vê muito lugar pedindo uma qualificação para júnior que não é para júnior, é um cara um pouco mais pleno, um pouco mais sênior, né? A gente já Uhum. trocou até uma ideia sobre isso. Você até me falou que geralmente não é a culpa do RH, né? Geralmente é o cliente que exige muito isso, né? É, é. Então, então a gente entra nesse ponto que, querendo ou não, ainda tem muitas vagas assim, né? Então, outro dia eu vi uma vaga para júnior pedindo coisa que nem eu, que trabalho como pleno, quase sênior, conheço. Então, tipo, é o expandir um pouco o conhecimento, a noção da área de TI, o que é a área de TI, e saber que ela está, sim, se fragmentando em pequenas áreas, né? Tipo, hoje é muito difícil Uhum. você encontrar um cara que sabe de tudo, né? Tudo muito bem. Não existe esse cara, tipo, se existe é o mínimo do mercado de profissionais que está disponível. E, tipo, é mais fácil você contratar um cara que sabe muito bem uma coisa muito específica e contratar para cada posição que você precisa ali do seu projeto e deslanchar o projeto com cada uma dessas pessoas, do que contratar um cara Uhum. para fazer tudo de uma vez e o cara ficar naquele desgaste que, consequentemente, esse funcionário vai trabalhar mal, porque vai ser mais cobrado, vai ser, é, vai se sentir menos valorizado, porque ele vai pensar, estou trabalhando muito, estou recebendo pouco, das duas uma, ou ele vai pedir demissão e seu projeto vai por água abaixo, ou ele vai pedir um salário astronômico e você vai ficar refém dessa situação, né? Então, eu vejo com maus olhos o tanto que é exigido para júnior, não só para júnior, mas para qualquer outra área, sendo que não o que verdadeiramente deve ser levado em consideração
se o cara tem um fit cultural, se o cara, além do fit de conhecimento, ele tem um fit cultural com a empresa, né? Então, eu acho que hoje em dia as empresas precisam focar muito nesse ponto, né? Mas eu concordo com você, eu acho que as vagas cresceram aí, no começo da pandemia, o pessoal desesperou aí para fazer a atualização digital das empresas, Uhum. e aí a necessidade de ter uns crânios aí, né, na empresa, na equipe, surgiram, eu acho que eu entendo isso perfeitamente. O que eu percebo assim hoje em dia? Hoje em dia, a maioria das empresas de tecnologia tem projetos grandes. Não são projetos nem tão complicados, mas nem tão simples, sabe? São projetos que requerem um conhecimento bem específico e acaba que, por exemplo, você contratando um júnior como ele está iniciando sua carreira, talvez se dê algum problema, alguma coisa que ele nunca viu, ele meio que se assuste. Tipo, cara, o que eu faço agora? Ferrou, não tem como salvar o projeto, tal, tal, tal. Ele entra naquele modo de perigo, sabe? Como ele nunca viu aquele erro, nunca viu aquilo, nunca passou por aquele problema, sabe? Então, pelo que eu vejo, por exemplo, muitos desenvolvedores júniores, eles são contratados por empresas que têm seus projetos grandes, mas também têm projetos pequenos, que aí não precisa pagar um dev pleno sênior para fazer uma paginazinha, uma landing page, sabe? Então, e também pela essa questão de pedirem muita coisa em vaga de dev júnior, é porque a empresa não, ou é culpa do cliente, pode ter vários cenários, um deles, ou o cliente ele não sabe o que ele quer, ou na verdade ele sabe, mas não sabe se expressar, então sai falando todas as tecnologias, aí o RH tem que repassar isso, ou ele quer contratar um júnior, vamos dizer assim, que vai fazer a parte mais esforçada e ganhar menos, e o cara que é pleno e sênior só vai fazer aquele acabamento do mais dificinho, sabe? O grosso mesmo, o Júnior que vai fazer. Então, é nisso aí que eu acho que é o pecado de cada empresa, né? Quando pede esse tanto de vaga e joga essa responsabilidade para um desenvolvedor com um perfil júnior. Porque, na realidade, o perfil júnior, ele não é nem que a pessoa tem um nível baixo de conhecimento, é claro, isso agrega também a classificação do júnior, mas o júnior hoje em dia, pelo menos quando eu aplico as avaliações de teste, né, dentro na Netlex, eu considero uma Uhum, pessoa júnior quando ela, ela pode ter um déficit de conhecimento, mas ela pode ser a pessoa mais foda. Se ela não for aquela pessoa que corre atrás da solução do problema, que pergunta, que, putz, não estou conseguindo resolver aqui, deixa eu chamar o cara ali do lado, porque talvez ele tenha mais know-how nesse ponto. uhum, Eu acho que a pessoa que não tem essa maldade, que não desenvolveu essa maldade, não soube trabalhar em equipe, ela tem um perfil júnior justamente pelo medo, justamente pela imaturidade, justamente porque está começando agora no mercado de trabalho e é difícil você adquirir isso do dia para a noite. Então, saber identificar que você não é obrigado a saber tudo ali na empresa, você não é obrigado a conhecer o código de cabo a rabo, faz parte do processo de maturidade profissional. E aí eu vejo que você pode contratar o pica das galáxias de todas as linguagens, conhece tudo, se ele não sabe se comunicar em equipe, para mim, Gustavo, ele é um cara num perfil júnior, uhum. porque se você não sabe comunicar em equipe, você atrasa projeto. E aí o que é o pecado da empresa é contratar um júnior que na hora que esbarrar no primeiro problema grande, vai ficar uma, duas, 3 semanas, sendo que ele poderia ficar menos tempo agarrado no problema se ele fosse perguntar para um cara mais pleno, para um cara mais sênior. Então, eu acho que não é errado você pedir uma gama de linguagens, se a pessoa souber uma, duas ali, conseguir ter esse desenvolvimento pessoal, entre interpessoas, eu acho que o crescimento profissional dele, o crescimento de aprendizagem dele, vai ser evoluído de maneira exponencial, ainda mais o júnior que entra numa empresa querendo aprender, querendo se desenvolver profissionalmente. Concordo contigo, cara. Concordo contigo. Para mim, o perfil Júnior é aquele cara que, vamos dizer assim,
ele tem os poderes, mas ele não sabe usufruir 100% do que ele sabe. Sabe? Foi como você falou, o cara pode ser o mais bravo, o conhecedor de todas as linguagens, todas as coisas, mas se ele não tiver essa maturidade de passou por algum problema, pô, vou dar aquela famosa pesquisada no Google, Stack Overflow, vou ficar procurando, não vou entrar em desespero ou, por exemplo, já vou sair perguntando para o gestor, para alguma pessoa que está responsável pelo projeto. Porque de repente é um erro bobo que você digitando 5 minutos no Google você resolveria e você já, por exemplo, já pega um tempo, né, do gestor, da pessoa que está responsável, sendo que poderia fazer uma pesquisa de 5 minutinhos e tal. E é isso, cara. É você saber que você é capaz. Você sabe, pô, sou desenvolvedor front-end. Ah, me apareceu uma demanda que eu nunca fiz na vida. Fazer um carrossel que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É você falar, pô, como é que eu vou fazer isso? Pô, será que já existe alguma lib que faz isso? Porque, cara, o mercado é isso. Você vai pegar projetos que tu nunca fez na vida, ou se já fez, cada vez vai aumentando a dificuldade. E é isso. Você tem que ser aquela pessoa que consegue se virar. Entendeu? Pô, não sei isso. Vou perguntar a um amigo meu, pô, mano, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você ter comunicação, por exemplo, num projeto. Vamos dizer que tem lá todo o esquema de um filtro, você tem que receber os dados, aí tem que fazer o filtro, aí tu pergunta, aí tem que chegar e perguntar pro cara do back-end, pô, mano, como é que eu consigo fazer esse filtro? Pô, se eu fizer dessa forma, vai dar bom? Vai prejudicar o back? Essa conversa em três partes para você entender realmente o significado do projeto, e não achar que tu tá trabalhando sozinho e tá fazendo as coisas sozinho. Concordo, concordo. Tem outro ponto, né? Tipo, isso é uma filosofia que eu levo como a minha maneira de organizar quando eu estou trabalhando. E isso desde que eu era júnior, desde que eu era estagiário. Se eu agarro uma hora para resolver o problema, beleza, é compreensível, sabe? Tipo, você demora um tempo para absorver, você demora um tempo para executar, você demora um tempo para poder pesquisar. Mas se eu começo a demorar 3, 4, 5, 6, 7, um dia de trabalho, eu estou deixando de produzir, eu estou deixando de evoluir o projeto e me destacar, porque eu tenho medo de perguntar para alguém que sabe como que faz aquilo, entendeu? Porque você não é obrigado a saber de tudo, e isso é normal na empresa. Erros são cometidos por todo mundo, já trabalhei com gente que era sênior e que, por exemplo, fez deploy errado, fez uma cagada no deploy. E isso acontece assim, é, vira e mexe aí em qualquer empresa grande, deve ter um cara desses cometendo um erro e é sênior. E ele não vai deixar de ser sênior porque cometeu o erro, mas porque ele soube assumir, soube correr atrás das pessoas certas para poder ajudar a corrigir aquele erro. Então ele teve mais maturidade, mais controle emocional, inteligência emocional para poder lidar com a situação. Concordo, isso aí mesmo. Isso aí me veio na cabeça também que, cara, o programador ele é contratado para resolver o problema. Simplesmente isso, resolver o problema. Tem uma demanda lá, tu tem que fazer dessa forma. Ah, tem que fazer uma página que faz isso, isso e isso. E você tá limitado a tal tecnologia, a tal coisa. Mano, se você quer usar uma lib, se você quer fazer na mão, sei lá, se você quer fazer do jeito que dê bem pro projeto, sabe? Que outras pessoas que também desenvolvem contigo consigam entender, tá tranquilo, cara. É porque muita gente acha que. Como é que eu posso explicar? É, que o caminho mais fácil é o mais preguiçoso. Não é o mais preguiçoso. É que serviu bem naquilo, entendeu? Quando a pessoa entender que a tecnologia livre, ou seja qual for, na mão, no zero, é só uma chave para você virar a fechadura, acabou. Entendeu? Que muitas pessoas acham que a tecnologia é fechadura, não é a fechadura. O problema é a fechadura e a tecnologia é a chave. Você só vai precisar da chave certa para abrir a fechadura. Você entendendo isso de que você tem que resolver o problema, seja da qual forma você consiga resolver e resolve, então você começa a ter esse pensamento de, pô, eu sou capaz, eu consigo fazer as coisas. Por mais que seja mais rápido ou mais demorado, eu consigo terminar aquele problema no prazo e consigo resolver. Total. O que eu acho também, é claro que o júnior
tem essa questão de correr atrás, né? Tem essa deficiência na hora de trabalhar em equipe, na hora de correr atrás, por conta de uma insegurança e ele achar que, eu sou noob demais, eu não estou conseguindo e tal, e ele se sentir prejudicado por conta disso, o que não é verdade, ele pode ter as dúvidas, ele pode errar, ele é o que mais pode errar ali na realidade, é o que mais tem a aprender. Mas também, é claro, existe também a defasagem de conhecimento que o cara não tem, porque acabou de sair de uma faculdade, a faculdade não te dá tudo, né, te dá uma base e o resto você tem que correr atrás, o resto você vai buscar nos estágios, né, da vida. Então, o júnior, é claro que ele vai ter esse problema com relação ao conhecimento técnico também, né? Apesar de você ver um monte de gente aí, hoje em dia, começando com 14 anos a desenvolver e tudo mais, vai começar a carreira como júnior, não só por conta do problema da linguagem, problema técnico, mas também por conta do problema cultural, né? O problema de você não querer comunicar com as pessoas por medo de você estar fazendo errado. Então, é bem nessa pegada mesmo. Agora, o maior problema é, hoje a gente tem muitas tecnologias, muitas maneiras de desenvolver a mesma coisa. Aham. E o que eu sinto no mercado é que, tipo, eu não posso eu tenho várias pessoas aí que estão desempregadas, várias pessoas que desenvolvem, que trabalham bem em equipe, mas eu tenho vários tipos de framework. Eu posso desenvolver um back-end hoje com Node, eu posso desenvolver um back-end hoje com .NET, com Python, com Java. Então, tipo, você tem uma gama de possibilidades aí que você pode desenvolver um back-end, aí você ainda tem uma gama de possibilidades que você pode desenvolver um front-end, e aí você vê uma vaga, a pessoa pedindo, eu tenho que conhecer Java, tem que conhecer Python, tem que conhecer Ruby, tem que conhecer Angular, tem que conhecer React, e aí aquele tanto de coisa, a pessoa não tem como absorver isso tudo, sabe? Ainda mais Uhum. que semana que vem pode aparecer uma linguagem X nova que vai ser a linguagem do momento. Da mesma forma que surgiu o Go, da mesma forma que surgiu R, da mesma forma que surgiu o Flutter. Então, tipo, tem linguagens hoje que surgiram que estão ocupando um espaço no mercado e estão se destacando, mas você não tem profissionais que absorveram aquilo corretamente. Os profissionais que fizeram aquilo, isso é porque focaram nessas linguagens. E, tipo, na minha visão, não tem problema nenhum eu pegar e contratar um cara que sabe que desenvolveu 2 anos, um ano em JavaScript e colocar ele para trabalhar com Java. Não tem problema nenhum. É linguagem, a base é a mesma, a lógica é a mesma, sabe? O que vai mudar vai ser o tipo de escrita, entendeu? E acho que treinar esse cara, ainda mais que vai entrar com sangue nos olhos, vai entrar com vontade de crescer, eu acho que não custa, sabe? E aí o crescimento exponencial vai, ocorre porque o cara tá feliz ali, entendeu? Ele tá se sentindo valorizado, ele tá aprendendo. E isso que faz o profissional crescer dentro da empresa e isso que faz o profissional querer estar ali. Acredite, se o cara candidatou a sua vaga de emprego, dá uma chance para ele, entendeu? Pode ser um cara que não tem nada a ver com a descrição da linguagem. Ele está ali, está desesperado, ou então está ali porque quer aprender alguma coisa. Vamos dar uma chance para ele, vamos descobrir qual é a pegada dele, entendeu? É mais ou menos isso que eu penso. Concordo contigo. Quando eu coloquei na minha cabeça que, cara, tecnologia é só ferramenta. Que eu achava que a tecnologia era o core da parada. Não, aquela tecnologia é o que vai resolver tudo, cara. Tem que ter na tua cabeça que tecnologia é ferramenta, cara. Foi o que eu te falei. Quando para construir uma landing page não precisa usar, nossa, usar um React da vida boladão, um Angular. Você, se quiser, você pode colocar um WordPress com elemento e acabou. Tá bonitinho, resolveu o seu problema, sabe? Eu tenho que ter na cabeça de que a tecnologia é só uma ferramenta. E o que os júniores têm, né, que eu vejo, né, não vou dizer que todo mundo, mas a maioria dos júniores que eu vejo, eles têm isso na cabeça de brigar por tecnologia, não sei o que, não sei o que lá, essa tecnologia é melhor do que a outra, tem aquele egozinho, não, eu sou o melhor, não preciso de ajuda de ninguém, tal, tal, tal. Eu pessoalmente deixei de ter esse pensamento não vou falar pouco tempo, tem mais de um ano e meio aí que eu parei de pensar nisso, né? É claro que no nosso meio
no TI, a gente sempre tem umas picuinhas, a gente sempre Uhum, tem umas zoeiras, né? A gente brinca um pouco e tal, mas a gente sabe que no fundo o cerne é o mesmo, né? Então, tipo, eu gosto muito de desenvolver em Node.js, mas eu já desenvolvi com colegas meus em Flutter, eu já desenvolvi em Java. Eu conheço? Não, mas eu pego ali, dou uma lida, entendo o conceito e faço. Hoje eu trabalho com Laravel, e tipo, eu não mexo com PHP tem 5 anos, e Laravel não é só PHP, ele tem todo o conceito da arquitetura e tal, sim. mas você vai pegando, você vai aprendendo, você vai se especializando naquilo. E eu não tive o medo de perguntar para quem estava do meu lado, falar assim, ô, estou com dúvida nisso aqui, eu não manjo nada de Laravel, não manjo como é que funciona essa arquitetura. E eu fui contratado como pleno, sabe? E eu, como pleno, não posso ter esse medo de perguntar. E aí você tem também, por exemplo, eu sempre trabalhei com AngularJS e Angular 2+. Então, quando eu entrei na empresa, na Netflix, eles falaram comigo, olha, a gente vai migrar o sistema do AngularJS para o React. Tá tudo bem para você? Putz, eu não vou falar com os caras, não tá porque eu não sei. Uhum, Entendeu? Não, beleza, olha, eu não sei, tem problema? Não, beleza, então a gente vai aprender o React junto na hora de migrar. Então é tipo, não ter medo de uma linguagem só porque você não conhece ela. Se você conseguiu aprender uma linguagem de programação na faculdade, porque geralmente na faculdade você aprende mais de uma, você consegue aprender outra, porque a base é a mesma, é tudo lógica de programação. Tanto que as primeiras matérias da faculdade são lógicas de programação bem tranquilas. É o básico do básico para você aprender qualquer linguagem. Então, não tem as suas dificuldades, cada um tem o seu tempo de aprendizagem, isso aí é certo, mas, cara, demora o tempo que demorar. Pergunte para quem você tem que perguntar. Uma hora você vai aprender. Então, tipo, isso é uma mensagem para quem está procurando emprego e também para quem vai procurar. Dê o tempo de cada pessoa. Às vezes o cara demora muito para aprender, mas na hora que ele aprende, ele te surpreende, entendeu? uhum. Cara, é simplesmente isso, cara. A pessoa que tu vai falar vai chegar pro desenvolvedor, pô, você tem até tal hora, até tal dia para resolver tal coisa e tal. Você consegue resolver? Consigo, pô, consigo resolver. Aí você chega, tu não sabe de nada, mas pô, tu vai trocar, pô, eu conheço um amigo meu que já trabalha com isso, vou trocar uma ideia com ele. Ah, já adquiri um pouco de conhecimento trocando ideia com ele. Pô, vou ver agora no Google. Ah, já peguei, entendeu? Tu sabe que a pessoa vai resolver o problema. Você não tem medo de chegar no desenvolvedor e falar assim, ó, tem tal problema, será que você dá para resolver? Dá para resolver. De repente você não sabe nada, nem o mínimo. Mas tu sabe que você falando para aquela pessoa, ele vai conseguir resolver o problema. Sim, eu trabalhei paralelo, né, como eu já tinha te falado nos nossos papos anteriores, Uhum, eu trabalhava numa empresa de gestão de condomínios, em paralelo eu trabalhava como CTO dentro de uma startup e eu comandava a equipe de desenvolvimento de maneira remota, muitas vezes de noite, final de semana. Num dos processos seletivos eu vi um perfil de um cara que acabou se tornando um grande amigo, o nome dele é Vinícius, e eu falei assim, putz, o cara tem 30 e tantos, 32 anos, cara, esse cara aqui tá procurando estágio, vai ter dificuldade de achar, porque 32 anos procurando estágio, terminando faculdade, nunca empresa nenhuma pensa em contratar um cara desse, entendeu? E é o cara que está com uhum. mais vontade de crescer. Eu falei assim, vou dar uma chance para esse cara aqui. Cheguei na entrevista, perguntei para ele se ele conhecia, se ele desenvolvia. Não conheço, não sei desenvolver, vou ter que aprender e tal. Não, beleza, vamos te dar uma chance, porque eu acho que essa é a chance que você precisa. E aí a gente deu a chance para ele, começou com PHP, fazendo pequenas manutenções no site antigo, e aí a gente migrou para o banco feito em Node.js, e, velho, foi uma surpresa muito grande, uma surpresa boa. Ele teve o seu tempo de aprendizagem muito lento, mas na hora que ele engatou, ele foi de uma maneira, assim, exponencial, tanto que a gente foi colocando coisas no sistema, como geração de relatório, crawler, um sistema de cron, e foi ele que foi fazendo aos poucos. Eu dava um empurrão e ele ia, ele desenvolvia, ele testava, e tipo, foi o que ele precisava fazer, entendeu? Hoje ele está tendo dificuldade de se realocar no mercado. Por quê? Porque a gama de coisas que as empresas pedem
não ajuda ele a conseguir se realocar, mas é um cara que surpreende. E esse é só um exemplo, deve ter uns outros 500 mil exemplos aí, entendeu? Pô, com certeza, cara, com certeza. A pessoa que ela tem motivação, cara, ela confia, entendeu? Pô, eu confio que eu vou conseguir resolver tal coisa, vou fazer tal coisa, a pessoa vai longe. Entendeu? Por mais que você falou, demora um pouquinho, mas ela chega, entendeu? Sim, concordo plenamente. Eu acho que, tipo, cada um sabe onde quer chegar e com certeza vai chegar lá. Só tem que dar o seu tempo, né? Foi até mas aí também é uma discussão que eu estava até vendo hoje no LinkedIn, até comentei com relação, eu acho que esse ponto da evolução profissional, de você também selecionar o cara certo, você dar a oportunidade de fazer acontecer e se preocupar com o crescimento profissional dos outros, é muito um aspecto de liderança, né? Então, se a pessoa não tiver isso bem trabalhado, se o líder daquela equipe, o cara que está correndo atrás da vaga, não tiver isso em Uhum, mente, que às vezes o cara pode não ser o melhor tecnicamente, mas se ele tiver ali dentro, mostrar um pouco de garra, saber tratar com o cliente, saber tratar com o colega do lado, talvez esse cara vale muito mais a pena que um cara que sabe programar horrores e, tipo, tá preso dentro de o seu mundinho, né? Fica na dele e aquilo ali é o que ele vai fazer, ele só entrega. Eu acho que vai muito mais além qualquer vaga, sabe? uhum. A pessoa, esse desenvolvedor, esse programador, ele não está realmente envolvido no projeto, sabe? Por exemplo, de repente a pessoa passa, ó, você tem tal demanda para fazer de tal forma, mas aí você fala, pô, dessa forma seria muito melhor eu fazer. Será que eu posso, vamos dizer assim, apresentar para a pessoa, vamos fazer dessa forma vai ser melhor por XX questões. Aí a pessoa vê, caraca, ele, pô, ele viu que ia ser desenvolvido de uma forma ruim, ele já deu uma melhorada, pô, esse cara aí é bravo. Ele realmente está conectado na visão do projeto. É aquela pessoa, como você diz, né? Tem aquela liderança. Pô, eu vou fazer da melhor forma, vou fazer desse jeito. Sim, sim, é aquele negócio, né? Tem dois perfis de profissionais, dois não, tem vários, né? Mas você tem, assim, em destaque dois perfis de profissionais, né? O cara que só tá ali para ganhar o dinheiro dele, porque ele tem que sustentar a casa e não tá errado, acho que faz parte. Mas você tem um outro cara que ele ganha também o dinheiro dele, mas ele se preocupa com o produto, né? O produto é o produto dele, ele abraça aquele produto, ele luta por aquilo, ele briga, ele dá ideia, ele fala que está errado, ele fala que está Uhum, certo, ele concorda, ele adiciona. É o cara que vem para somar no produto. O outro vem só para fazer a base dele, fez o job dele, foi para casa, ganhou o dinheiro dele, tá tudo bem, entendeu? São dois tipos de trabalho e nenhum tá errado, nem outro tá certo, porque, tipo, isso vai do perfil da pessoa. Existem pessoas que têm um perfil que se sentem mais cômodos só fazendo o trabalho deles, tem outras pessoas que têm um perfil onde se sentem mais cômodos tentando somar o produto. E, velho, isso não é errado, mas eu gosto de olhar para esse cara que soma o produto, entendeu? Porque ele valoriza, é um profissional que vai valorizar aquilo que ele está desenvolvendo o meu cliente interno, né, o meu profissional interno, que vai trazer mais retorno para mim do que o profissional que só faz o produto, que só escuta e faz o produto. Então, o mercado hoje, eu vejo que ele está dando esse estralo, né, e olhando muito para esse cara que quer somar, né. Só que as empresas ainda estão um pouco travadas com isso, porque é um pensamento muito moderna, um passo além que eles vão dar empresas mais conservadoras. Então, você ter um processo que incentiva, por exemplo, o seu funcionário que está somando a poder fazer, por exemplo, iniciar uma startup, investir no negócio próprio, é muito mais difícil do que você ver uma empresa que tenta abraçar, mas não consegue porque tem um medo de perder o funcionário. Então, é um processo que a gente ainda está passando ainda por ele. Eu vejo muitas empresas quebrando essas barreiras e, sinceramente, eu fico muito feliz, porque o funcionário merece, o funcionário, ele está ali dando sangue, suando, dando ideia, e às vezes ele tem a própria ideia e a empresa vê isso, a empresa investir nisso, eu acho que é muito legal, eu acho que tem um retorno positivo para ela mesma.
Foi o que você falou, cara, mas te falar, eu concordo contigo, não tá errado, não tá certo, mas o profissional que se destaca é aquele que você sabe, cara, você sabe que tu vai entregar a parada e vai dar certo, sabe? Você confia, entendeu? A partir do momento que você trabalha com pessoas que você confia, você sabe que, pô, tu vai entregar na mão daquele cara, ele vai resolver, ele vai fazer a parada que tem que fazer, sabe? Ele vai fazer o que tem que ter feito, você já tem um ambiente de trabalho, uma equipe muito mais poderosa do que aquela pessoa que tu pensa. Caraca, será que ele vai fazer da melhor forma? Pô, será que eu vou ter que ficar toda hora vendo se tá feito direitinho e tal? Se eu não vou poder contar com ele se eu precisar de mais alguma coisa, de uma opinião de alguma coisa e tal. Então, o profissional que ele dá a opinião dele, construtiva, vamos dizer assim, pro projeto, ele tem muito mais destaque. Tu sabe que tu pode confiar nele, sabe? Ah, vou jogar no peito dele que ele vai matar. Entendeu? Não, eu entendi. Os dois perfis que eu falei agora, eles podem ter todas essas características. A única diferença entre eles é que um vai fazer um pouco além, entendeu? Ele vai ser um cara de confiança, os dois são, na realidade, vão fazer, vão entregar e tudo mais, só que um vai se destacar por ser o cara que se preocupa mais com o produto, aí faz um pouquinho além. Então, é um cara que tem um destaque um pouquinho mais notável, sabe? Ele brilha um pouco mais aos Uhum, olhos de alguns gestores. Pelo menos eu já vi isso acontecendo. E, velho, tem que investir nesse cara e no outro você tem que estimular isso, entendeu? É esse o papel, por exemplo, que um líder vai ter que fazer dentro da equipe. E aí você também tem que buscar pessoas no mercado de trabalho que tenham esse perfil de liderança, que saibam identificar quem é o cara que brilha, você continuar incentivando ele a brilhar, e você pegar o cara que não quer brilhar tanto e falar com ele, olha, vamos lá, tal, se empolga, e começar a estimular uhum. que ele também comece a brilhar, entendeu? Então, acho que a gente tem esse ponto também, pensando no profissional de liderança que a gente tem no mercado, os perfis hoje que a gente tem no mercado de trabalho, que podem acelerar esses dois tipos de profissional de desenvolvimento. Eu acho que são perfis que estão crescendo, eu acho que são profissionais também, esses dois que estão aí no mercado e que os dois são bons profissionais. Sim, sim, não. Realmente, esses dois perfis, ele tem essas coisas, né, essas peculiaridades, mas sempre tem aquela pessoa que sempre vai estar mais integrada no projeto, não tirando a habilidade técnica de um ou outro. De repente, eles têm a mesma habilidade técnica, mas um vai ser como você falou, ele tá lá, faz o dele, tá ganhando o dinheiro dele, então se o projeto, vamos dizer assim, der ruim ou der bom para ele, vai continuar no mesmo. Ele está fazendo o que é pedido, né? E está entregando e tranquilo. Já tem aquela pessoa que já se preocupa. Pô, poderia entregar melhor, poderia dar uma ideia. E, cara, para os projetos grandes que tá vindo, esse profissional ele é bem mais valorizado, sabe? Ah, com certeza, com certeza. E outra, hoje você tem, por exemplo, profissional, uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito bacana e vejo muito no LinkedIn, que ajuda a achar esses profissionais, né? Tanto o profissional de liderança, tanto o profissional que vai fazer a parte do desenvolvimento, que vai se entregar para o projeto, ou o outro que vai fazer o job correto, de maneira coesa, concisa, ele é o profissional de tech recruit, né? Que está surgindo muito aí, está tendo muito Uhum, curso. Então, é tipo, você vê também um RH que está se profissionalizando, está buscando crescer também dentro da área, especializando mesmo dentro da área, e que alguns RHs possam, assim, não, fiz o curso de HTML, fiz o curso de Java, fiz o curso de JavaScript, React, tal, e você vê que eles estão saindo da zona de conforto deles, porque não é uma coisa que ensina na faculdade, não é algo que eles são obrigados a fazer, para uhum. poder entender como funciona a área de TI, como funciona a área de desenvolvimento, e saber que não é simplesmente você pegar e codar e sentar e ficar desenvolvendo linhas e linhas e linhas de código. Tem muito mais trabalho ali. Eles estão ali pegando um pouco da dificuldade, que é aprender, que é absorver uma nova linguagem, e isso dá uma visão muito legal, isso dá uma transparência muito legal nos processos. Com certeza, com certeza.
Foi como você falou, né? O pessoal de RH, de recursos humanos aí, tá saindo muito da zona do conforto, porque, cara, praticamente hoje em dia tá tudo automatizado, né? Hoje em dia, uma empresa que não tem o seu negócio online ou tem alguma mídia de divulgação online, praticamente, vamos dizer, tá meio que perdido, né, cara? Porque hoje em dia é tudo online, hoje em dia é pagamento, hoje em dia é iFood, hoje em dia é isso e aquilo, e de repente você estaria ganhando muito mais dinheiro online e gastando menos do que tentando negar isso. Não, com certeza. E eu vejo muito assim, com bons olhos isso, tipo, você sentir a dor de quem você está contratando, de quem você está procurando, eu acho que ajuda a encontrar o profissional certo, a entender que não é só linguagem, é também ter um pouco de fit cultural. Eu acho que nos nossos papos que a gente teve antes, é algo que eu bati muito na tecla, que foi a questão do fit cultural. Você encontrar um profissional que culturalmente vem agregar mais do que agregaria tecnicamente é muito, muito, muito difícil, porque você tem que cativar o funcionário, né? E o cara que ele se especializa, o cara que ele consegue sentir a dor de quem ele está procurando, ele consegue também achar um cara, uma mina ou qualquer outra pessoa que tenha esse fit cultural e que tenha também um conhecimento mínimo técnico. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que, não vou falar que todos os profissionais de RH devam fazer isso, eu acho que não tem essa necessidade, mas se tiver oportunidade, se tiver trabalhando com empresas de tecnologia, se puder, faça um curso de desenvolvimento, sinta a dor de quem você vai contratar, Uhum. porque assim, a partir do momento que o cliente chegar para esse profissional e falar assim, eu quero um profissional júnior que saiba React, Angular, HTML, CSS3, JavaScript, Node, .NET, Java e PHP, o cara vai olhar e falar assim, infelizmente não posso, porque isso aqui não é um perfil júnior. Isso aqui não é o perfil que você quer. O perfil que você quer é um perfil mais pleno, é um perfil que vai te entregar mais valor para o seu momento, para a sua pressa. Se você Uhum. quer um cara dedicado que vai te entregar o produto, mas com um pouco mais de demora, com o mesmo valor, aí sim a gente conversa, a gente diminui um pouco esse escopo aqui de contratação e aí a gente chama um perfil júnior. Então é um cara que ele consegue sentir essa dor é um profissional de RH que eu valorizo assim pra caramba. Eu vejo esse cara com bons olhos, eu vejo que a chance de chamar alguém é, com fit cultural e com fit técnico para dentro da empresa que vai agregar é muito maior. Cara, com certeza, com certeza. Quando você entende a dor de quem você vai se relacionar, né? Que praticamente o RH ele se relaciona com o candidato. Todo esse processo de candidatura e após também, quando tiver qualquer problema na empresa e tal. E, cara, com certeza tem que ser dessa forma. Você entende o problema, você já consegue negociar com o cliente, como você falou, né? Olha, esse perfil já não é júnior, esse perfil é pleno. É porque foi como tu falou, né? De repente o escopo do projeto é aquela pressa, mas o cliente acha que tem júnior que faz isso que você paga menos. Mas não. Você vai ter que pagar um pouquinho mais se você quer essa pressa toda, num pleno ou não sei, né? E, cara, realmente esse podcast deu um assunto muito bom. Eu acho que conseguimos extrair muito conhecimento, tanto de mercado, tanto de tecnologia, tanto de quem está começando, de tanto de gente que já está desenvolvendo. E, cara, esse podcast aqui já deu para entender muito de como vai ser o ambiente, de como as empresas esperam de que o desenvolvedor haja, sabe? Então, cara, eu acho que esse podcast vai somar muito na vida dos desenvolvedores. E como todo final de podcast, eu falo para o participante falar uma frase, uma dica, alguma coisa que ajude o ouvinte, a pessoa que está escutando, e que de alguma forma consiga melhorar as perspectivas de vida da pessoa. Então, além de várias dicas desse podcast que teve, várias dicas, eu considero meio que uma mentoria, porque, cara, muitas coisas assim as pessoas não falam. Ninguém me falou essas coisas, eu aprendi sozinho.
Então, eu considero mais ou menos uma mini mentoria esse podcast. Então, pode falar, Gustavo. Então, a primeira, na verdade, eu tenho dica para os dois lados, né? Para quem está procurando emprego, eu acho que é não desistir, ter coragem, abraçar o mundo, correr atrás mesmo da sua vaga. Você está vendo um monte de gente aí conseguindo a tão sonhada vaga, tão sonhada realocação, né? Então, não desista. Se você vê uma vaga que você acha que está com um perfil um pouco forçado, um pouco pesado para o seu nível, que você se considere, vamos colocar o Júnior, que foi muito destacado no podcast. Se você acha que aquela vaga está pesada para um perfil júnior, tenta conversar com o cara do RH, tenta participa do processo, conversa com ele, que às vezes você consegue transparecer isso para ele, porque muitas das vezes ele não sabe que isso está acontecendo. Então, tenha isso em mente, e quando você, júnior, pleno, sênior, estiver dentro do seu ambiente de trabalho, conseguir a realocação, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de correr atrás de solucionar dúvidas, porque faz parte do crescimento profissional. Você não é obrigado a saber de tudo, você não é obrigado a se virar, você está trabalhando em equipe, e quando você tem uma equipe, você tem total liberdade de perguntar para qualquer pessoa ali. Eu acho que ninguém vai negar uma resposta para você. E é isso que faz com que você deixe de ser um profissional de nível júnior e vai ganhando mais pleno, vai se tornando mais pleno, né, durante sua caminhada, né, até chegar a um sênior, ou até mesmo passar disso. E aí a dica para o pessoal de RH é: tenta pesquisar no mercado se aquele perfil que você está procurando é mesmo o nível que você está divulgando. Não tenta, só porque o seu cliente ele tem o dinheiro, às vezes ele não tem a razão. Como profissional de RH, vocês cuidam dos recursos humanos, e tipo, vocês cuidam, né, de pessoas, e vocês vão encontrar pessoas que estão desesperadas por trabalho. A gente está enfrentando uma crise, e essa crise, se Deus quiser, a gente vai passar por ela, mas você tem profissionais aí que estão precisando de trabalhar. Então, se o cliente chegar com um pedido muito absurdo, tenta dar uma contestada, tenta pesquisar no mercado se é isso mesmo que está sendo cobrado, se é isso mesmo que está sendo pedido. Eu acho que você vai ter muito mais facilidade de arranjar uma pessoa que tenha o fit cultural e o fit técnico, se você conseguir dar uma filtrada naquilo que é pedido para você. E outra coisa, se você achar um cara que tem um fit cultural muito forte, valoriza esse cara acima do fit técnico, porque linguagem de programação qualquer um aprende, é muito fácil de se aprender, cada um no seu tempo, e mas fit cultural não é. Então, cultura é difícil de se aprender, é difícil de se absorver, ainda mais hoje que a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas. Ainda bem que a gente tem essa diversidade muito grande de pessoas, e saber lidar com pessoas com mentalidade diferente é complicado, é difícil, mas é necessário, e se você encontra alguém que tenha essa facilidade, é melhor ainda, porque você tem um crescimento da equipe, você tem um crescimento profissional da pessoa e, consequentemente, o crescimento técnico e o engajamento de você poder, o engajamento da pessoa de querer crescer dentro da empresa. Com certeza, com certeza. Faço de suas palavras a minha. Cara, te falar, showzaço, showzaço, showzaço. Essas dicas aí são essenciais. Porque no final das contas, se o cara te contratou para ser RH, ou seja, qual for a forma de relação de negócio, o cara confia em você, o cliente confia em você e sabe que você não falaria isso de sacanagem, vamos dizer assim. Falaria isso para dar bom no projeto, para seguir andamento no projeto. Então, realmente, as palavras do Gustavo aí foram muito boas e faço dele as palavras deles a mim. Muitas das vezes o cliente não sabe o que está pedindo, então às vezes o RH pode chegar e dar essa filtrada, dar essa clareada para ele. Às vezes até muito ajuda o cliente, que vai ver que o projeto é um pouco mais complicado do que ele está pensando, né? Um pouco mais detalhado. Ainda mais hoje que a gente tem a área de TI muito fragmentada, ainda bem que a gente tem especializações, né? Front-ends, back-ends,
bancos de dados, a gente tem os DevOps, a gente tem o pessoal que cuida de arquitetura cloud, então também que ele está sendo fragmentado, que isso ajuda a crescer o produto, né? Com certeza, com certeza. Rapaziada, espero que essa mini mentoria, né, que eu apelidei agora no final, sirva para mudarem seu mindset, te ajudarem na fase da vida que vocês estão. De repente, quem está escutando aí está fazendo um processo seletivo, e já vai mudar, já vai falar assim, pô, realmente, o que o Juliano, o que o Gustavo falou fez sentido, entendeu? Eu acho que realmente deve ser aplicado. E, cara, é isso. Procure conhecimento com quem sabe. Não tem essa de, eu sou melhor, não sei o que, eu sou o brabo. Não, cara, tu não é o brabo. Quando você tem essa coisa na cabeça de que você é bom, você tem confiança em si, mas você não é o melhor do mundo, você já expande sua bolha. E espero que todos tenham gostado. Valeu, rapaziada, e até o próximo episódio.